Bem, meu nome é Bruno Marques e eu faço filosofia na Faculdade Uninter, né? Licenciatura em filosofia. E a Uninter possibilitou aos alunos, nesse tempo de pandemia, fazer o estágio numa modalidade cursos, né, de extensão, né, para a gente poder fazer o estágio de forma segura, né, online, em formato digital, mas que ainda assim possibilitasse esse treinamento para a gente, né, da arte de ensino, na oratória, né, que a gente vai precisar nas salas de aula, né. Então esse meu estágio vai ser com o nome Estratégias de Gestão Educacional, né? O título da palestra vai ser esse, que é para o estágio de gestão educacional, né? Gestão educacional nada mais é do que a administração escolar, né? A forma que as funções de direção, né, administram a unidade escolar. E é sobre isso que a gente vai falar nessas palestras, né? Essas duas palestras. Vai ser um vídeo hoje e outro amanhã. Então, vamos passar o slide aqui com a primeira parte. Então, começa assim. Percebe-se que é comum os gestores educacionais ressaltarem a importância de se planejar, organizar, coordenar e controlar. Porém, de forma insuficiente se tem visualizado na prática o exercício destas funções em sua totalidade. Muitas são as justificativas e alegações para a falta de inserção dessas práticas na rotina dos envolvidos no processo de ensino, no momento em que as funções da gestão assumem tão importante papel no desenvolvimento e evolução das políticas educacionais. Então a gente vê aqui que algumas direções de unidade escolar acham, né, que está sendo feito de forma insuficiente, né? Então precisa-se de algo que guie esses profissionais de uma melhor forma para exercer essa administração de maneira eficiente, né? Em conjunto com todas as funções envolvidas, né? Junto com a direção. Então, desta forma, entende-se que a relevância de se estudar sobre o tema surge como uma forma de desvelar a situação da gestão pública escolar, bem como apontar caminhos para reflexões sobre a necessidade de se conhecer mais sobre as funções da gestão educacional para a qualidade educacional. Buscaremos responder à questão: como as funções de administração educacional vêm sendo percebidas e têm contribuído para a gestão educacional nas escolas, né? Então, várias funções, né, agem em conjunto com a direção para uma melhor administração, né? Tem que ter uma equipe agindo ali para isso, né? Tem a direção, que são os gestores, né? O diretor, tem a coordenação, secretário, enfim, várias funções que tem que agir em conjunto. Ao longo do tempo, a palavra administração sofreu várias modificações, passando a assumir e conduzir o preparo por meio do planejamento, da organização, da direção e do controle. O termo administração pode ser entendido ainda como a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Enquanto a gestão pode ser apresentada como um processo dentro da ação administrativa ou pode denotar a intenção de politizar esta prática, também pode apresentar-se como um sinônimo de gerência.
Nesse caso, gestão seria uma aplicação da administração, né? Então, aqui mostra, né, que a função de gestor, né, do diretor, é uma função de gerência, né? Ele gerencia uma escola, né? Então, a gestão dessa unidade escolar seria a aplicação da administração desse local. Vou passar para o próximo agora. Então, esse próximo slide diz assim: o comando diz respeito à condução e orientação das pessoas para a realização das atividades que conduzirão aos objetivos. A coordenação envolve a ligação, a harmonização das atividades e esforços em torno dos objetivos. Sincroniza recursos e ações em suas proporções certas e adapta os meios aos fins. A administração escolar necessita tanto das funções administrativas, planejamento, direção, controle e organização, quanto da valorização das relações humanas que se passam nesse contexto, né? Então, é importante, né, as relações humanas dentro daquele contexto escolar, né? A união de todas as funções que estão sendo exercidas lá, desde a direção, a coordenação, a secretário, né? Ao orientador educacional e os professores, né? Todos têm a sua voz, né? Para uma boa gestão da escola, para as coisas ocorrerem da forma correta. Devem ocorrer 3 etapas sucessivas. Em primeiro, planejamento e organização. Em segundo, comando e execução. Em terceiro, avaliação e elaboração de relatório crítico. A organização subsidia condições para a concretização do planejamento. Neste momento, há a definição das funções, a estruturação dos órgãos, a regulação das relações, a administração de recursos materiais, financeiros e de pessoas, né? Desculpem o barulho aqui, que aqui passa muitos veículos aqui do lado de fora da minha casa, né? Então mostra essas 3 etapas que devem ocorrer: planejamento e organização, né? Depois comando e execução e por último avaliação e o relatório crítico. Em relação à divisão das funções no desempenho das atividades educacionais, a melhor forma para a divisão do trabalho deve considerar as séries e disciplinas ministradas. Na estruturação dos órgãos, se faz necessário considerar a estrutura hierárquica e a autoridade dos cargos. Contudo, a base das relações humanas na administração educacional envolve a colaboração consentida e não fundada na autoridade com força para se fazer obedecer ou se fazer crer, né? Então, interessante isso, né? Tem que haver uma colaboração, né, de todas aquelas funções, de todos aqueles empregados ali. E não algo autoritário vindo do diretor. Então, o comando pode ser compreendido em termos impessoais, para marcar o início, a duração e o término das atividades. A orientação à execução visa estimular os participantes do processo educacional para o melhor desempenho de suas atividades. A coordenação busca manter a unidade do trabalho educacional, considerando-se a divisão do trabalho em funções. O controle e a supervisão estão relacionados com o funcionamento das atividades e processos desenvolvidos na ambiência educacional, e a avaliação objetiva verificar a adequação
e o rendimento dos processos e instrumentos de trabalho, relativamente aos objetivos e à política estabelecida no empreendimento, à luz do qual foi planejado, organizado e assistido durante a execução, né? Então, em um primeiro momento, aquele comando do diretor, né, é algo assim que marca quando se deve começar tal, né, ação. Vai ser precisamos fazer até o dia tal, né, estabelecer prazos, né? Não é algo autoritário, mas esse comando da forma que ocorra dentro dos prazos estabelecidos, né, e da melhor forma. Então, passando aqui ao próximo slide. Agora falando um pouco aqui sobre as secretarias de educação, né? Então, as secretarias de educação são responsáveis pelo sistema de ensino, pela eficiência e eficácia dos serviços prestados. Para isso, precisa administrar o processo educacional, envolvendo as funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar. A atividade de se autogovernar depende da competência das secretarias de educação de cada município. Estas devem ceder espaços às escolas para definir parâmetros e para se autoavaliarem, visando alcançar resultados positivos a partir do acompanhamento e da avaliação do desempenho do próprio estabelecimento de ensino, né? Então, secretarias de educação são aquelas instituições que comandam, né, as escolas, né? Então, no caso do nosso estado do Rio de Janeiro, né, é a SEDUC-RJ, né? Secretaria de Estado e Educação. Ela coordena as atividades das escolas, né, mas concede em certa autonomia para as unidades escolares verem o melhor jeito de, né, cumprir com as diretrizes aí das secretarias de educação. Nessa perspectiva, o Ministério da Educação vem desenvolvendo uma série de ações, dispondo-se a contribuir para a formulação e implantação das políticas educacionais locais e estimular a discussão e estudos adicionais no município, com a participação de professores, educadores, técnicos e todos aqueles que se encontram comprometidos com a educação pública de qualidade. Dentre estas ações, lançou o PDE em 2005, Plano de Desenvolvimento da Escola, que iremos focar neste trabalho. O PDE é o processo de gestão que fortalece a escola, contribui e viabiliza a autonomia, a democracia e a gestão pedagógica da escola. Então a gente vai ver aqui bastante sobre o PDE, né? Esse Plano de Desenvolvimento da Escola. É como se fosse um manual, né, de como administrar a escola, né, dos passos a se seguirem para o gestor e as demais funções obterem os melhores resultados possíveis, né, quanto ao funcionamento da escola, o ensino, né, as atividades dentro dos prazos e várias outras coisas. Vale lembrar que a escola, como organização, é um sistema composto de partes interdependentes que se relacionam a um fim comum, a alcançar os objetivos propostos. Assim sendo, o currículo, as pessoas, o material escolar e didático e as instalações
contribui para o bom funcionamento da escola. Para uma boa gestão da escola, torna-se evidente a responsabilidade dos gestores no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades instituídas pela mesma. Nessa perspectiva, a nova escola assume um compromisso claro de executar seu trabalho com eficiência, eficácia e qualidade, em busca de resultados positivos, junto às comunidades assistidas, aplicando os modelos de gestão e os princípios e funções administrativas, né? Então, interessante, né? Que a escola é como se fosse um corpo humano, né? Várias partes ali interdependentes, né? Assim como nós temos braços, pernas, boca, ouvidos, né? Que tudo precisa um do outro, né? Para o funcionamento correto do nosso corpo, né? A escola precisa de todas as suas partes, né? Todas as funções que nelas exercem suas atividades, né? Não é só o líder que vai conseguir fazer a escola funcionar, né? Mas todos agindo em união para se obter assim os melhores resultados possíveis. Passando para o próximo. O PDE coloca à disposição da escola um moderno instrumento de planejamento que tem como principal mantenedor as secretarias de educação. O processo de planejamento é conduzido pela equipe escolar a partir de sua realidade, fundamentada e com foco na aprendizagem dos alunos, sua principal razão de existir. Para melhor compreensão, o PDE é um processo que implica a autoavaliação da escola, definição de sua visão estratégica e elaboração de seu plano, documento que registra aonde chegar, como chegar, quando chegar e com que recursos. O PDE desdobra-se em 5 etapas, são elas: preparação, análise situacional, definição da visão estratégica e do plano de suporte estratégico, execução e, por último, o acompanhamento e controle, né? Então, a gente vê o PDE, né? Plano de desenvolvimento da escola. Essas etapas aí, dividido nessas etapas que nós vamos analisar daqui a pouco, né? Então, o PDE realmente é um instrumento aí das secretarias de educação para as unidades escolares, né? Esse é um manual bastante valioso.